Deus baniu Satanás do céu por causa de seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Deus não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade sobre por que Deus não pode e não matará Satanás ou seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica familiar hoje. O que muitas pessoas não sabem é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o caído, mas sim um caído, implicando que ele está continuamente caído, tornando-se mais sombrio e mais perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi lançado em um poço sem fundo, significando que ele está constantemente caindo. Isso é o que o orgulho faz. Ele te piora com o tempo. Se você não lidar com o orgulho, ele te destruirá. Provérbios 16. Deus baniu Satanás do céu por causa de seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Deus não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade sobre por que Deus não pode e não matará Satanás ou seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica familiar hoje. O que muitas pessoas não sabem é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o caído, mas sim um caído, implicando que ele está continuamente caído, tornando-se mais sombrio e mais perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi lançado em um poço sem fundo, significando que ele está constantemente caindo. Isso é o que o orgulho faz. Ele te piora com o tempo. Se você não lidar com o orgulho, ele te destruirá. Provérbios 16. Diz que o orgulho precede a destruição, e observe que a destruição nem sempre é a morte. Salmo 3 diz que Deus redime a vida da destruição. A destruição pode estar acontecendo em sua vida enquanto você ainda está vivo, afetando seus relacionamentos, finanças e oportunidades. Então, como você pode reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que vem enganando a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava contente apenas em servir e adorar a Deus. Ele queria ser servido e adorado. Ele queria ser visto como igual, ou até superior ao Todo-Poderoso Deus. Portanto, Satanás organizou uma rebelião no céu, reuniu um exército de anjos e virou suas intenções contra Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás na forma de um dragão maciço com milhares e milhares de demônios. No entanto, o domínio de Deus não pôde ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12:8 diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta, mas eles não eram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Você pode ver que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial, mas eles perderam. No entanto, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2 diz: E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos reinos celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus não matou Satanás e todos os seus anjos? Por que permitir que eles escapassem para a terra para causar morte e destruição à humanidade?
Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique atento para as respostas. A principal razão é que Deus não pode matar Satanás ou seus anjos, porque eles foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é espírito. Deus é um espírito, de acordo com João 4. Portanto, Lúcifer e seus anjos são espíritos, e assim não podem morrer. O fato de Satanás estar vivo significa que Deus tem um propósito específico para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou com um propósito, e mesmo quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Criador tem uma maneira de usar circunstâncias, más escolhas e decisões para sua glória. Portanto, vamos examinar quem é Satanás e como Deus está usando Satanás hoje. No livro de Isaías, capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos fornece uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi lançado por terra, você que uma vez derrubou as nações. Você disse no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. No entanto, você será trazido ao Sheol, às profundezas do poço. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi lançado devido às suas ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu com Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás é encontrada no livro de Ezequiel 28. Isto é o que o soberano Senhor diz: você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa o adornava: cornalina, crisólito e esmeralda, topázio, ônix e jaspe, lápis lazuli, turquesa e berilo. Seus engastes e montagens eram feitos de ouro. No dia em que você foi criado, eles foram preparados. Você foi ungido como um querubim guardião, pois assim o ordenei. Você estava no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras flamejantes. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Através do seu comércio generalizado, você foi cheio de violência e pecou. Por isso, eu o expulsei em desgraça do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras flamejantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Eu o joguei por terra. Eu o expus diante dos reis para que eles o olhassem. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser bonito e precioso. Mas então algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou, e por causa desse pecado, Deus expulsou o ser do paraíso. Esta é a segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não poderia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alta patente no céu. Ele caiu tão longe que se tornou não apenas Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador, tão arrogante em seus caminhos que ele não podia deixar de desviar outros, assim como ele se desviou. Satanás também é um acusador, como visto no livro de Zacarias 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás por 40 dias no deserto. Mais tarde em seu ministério,
Jesus faz uma declaração confirmando a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10, ele afirma que viu Satanás cair como um raio do céu. Um exemplo é encontrado em 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a correntes de escuridão profunda, para serem mantidos para o julgamento. Judas diz no 1º capítulo de sua carta: E os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, estes ele manteve em escuridão, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Satanás é permitido viver, sim, mas ele será finalmente responsabilizado por seus pecados. Isso novamente nos dá alguma clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando pelo julgamento do mundo, onde todos serão julgados e recompensados de acordo com suas ações. Para responder à pergunta, devemos primeiro examinar quem Deus realmente é. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o fazem agir de uma certa maneira. Além disso, como Deus é sempre o mesmo, nunca mudando, se pudermos descobrir quem Ele é, podemos entender de maneira confiável por que Ele faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz deriva de quem Ele é. A primeira coisa a lembrar ao fazer essa pergunta é que Deus é onipotente. De fato, não pode haver desafio à sua autoridade, porque Ele detém todo o poder do universo à sua disposição. Se você pensar bem, faz total sentido. Nada que é criado pode ser maior que seu Criador. Se Deus de fato criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, então é óbvio que nenhum de seus seres criados pode se elevar a uma posição de autoridade acima dele. Um equívoco comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Alguns acreditam que ele pode superar Deus e de fato tomar seu trono, mas a verdade é que, apesar de todo o poder que Satanás pode ter, ele ainda está subserviente ao poder do Criador. Se Satanás fosse realmente um adversário digno, Deus teria uma luta em suas mãos, e Satanás poderia até ser capaz de ameaçar ou desafiá-lo. No entanto, Deus é onipotente. Ele não tem desafios ao seu poder, porque nenhum de seus seres criados tem o poder ou a habilidade de contestá-lo. João 1 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Outra coisa a lembrar é que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. É claro que a perspectiva onisciente de Deus revela a ele todas as coisas. Quando ele criou Satanás, Deus sabia exatamente quem e o que Satanás se tornaria. Satanás era um anjo de luz, alguém em quem Deus confiou. Não houve um erro da parte de Deus em sua criação de Satanás. Na verdade, Lúcifer foi criado com a capacidade de se tornar o ser que é hoje. Deus sabia o que Satanás faria. Portanto, ele não foi surpreendido quando Lúcifer caiu, e de fato caiu em grandeza. O erro que muitas pessoas cometem é pensar que Deus estava lutando contra Satanás no céu. Se você pensar em Deus como o grande Criador, ele tem um poder incomparável. Satanás é apenas um ser criado, e qualquer desafio ao poder de Deus não pode ser bem-sucedido. Então, por que Deus não o mata? Porque Deus é um juiz justo. Ser um juiz justo significa seguir certas regras de justiça. Deus escolheu se julgar de acordo com as regras que ele estabeleceu, regras que são perfeitamente justas, regras que Deus usa para demonstrar a todos nós a justiça de sua natureza e a equidade de seus juízos. Parte dessas regras envolvem tempo. Deus poderia destruir Satanás no final dos tempos, mas ele prometeu um julgamento justo, onde todas as ações serão pesadas na balança. Satanás está aguardando esse julgamento assim como todos nós. Se Deus matasse Satanás, isso seria um desvio do que Deus declarou ser justo e verdadeiro. Embora pareça que Satanás está livre para fazer o que quiser, a verdade é que ele está aguardando seu julgamento, assim como todas as outras criaturas que escolheram a injustiça,
Portanto, embora pareça que Satanás está livre para fazer o que quiser, a verdade é que ele está aguardando seu julgamento.